Só que justamente nesses momentos de mercado recuando, a gente entende que a gente tem que trabalhar no contraciclo, né? É você fazendo construção e começando empreendimentos que vão ficar prontos daqui a um ano e meio, justamente quando a Selic vai estar em queda, a gente já vai estar posicionado nesses mercados que a gente vê que vão existir demandas futuras, né? Então, quando o pessoal começar a construir, a gente já está lá com o nosso ativo perfumado e a gente vai estar nadando sozinho, né? Basicamente é isso, o nosso pensamento, né? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Hélio Galizzi, eu sou o diretor de Real Estate do Braspark. Sejam muito bem-vindos ao Bras Talk, o podcast de Real Estate da Braspark. Esse é o primeiro episódio, a gente está muito feliz, muito contente. A gente está trazendo aqui uma perspectiva nova de mercado. Vamos falar sobre real estate, vamos falar sobre logística multimodal, vamos falar sobre portos, vamos falar sobre ocupação, tudo aquilo que agrada e falar um pouco também, claro, do nosso modelo, quem é a Braspark para vocês. Então, esse é o primeiro episódio de muito, espero que vocês curtam. E para começar com chave de ouro, estou trazendo aqui o nosso diretor de operações, Vitor Fonseca. Ele já está no grupo aí há trocentos anos, né, Vitão? Mas estou trazendo ele aqui para falar e para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Vitor. Prazer estar aqui, né? Eu sou, que nem o Eli falou, sou o diretor de operações ali do Braspark, sou o gerente de projetos também do Grupo Ascensos. E é um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre logística, falar sobre um pouco da história aí da empresa do Braspark, né? Show de bola. Então vamos começar, já que eu sou novo, tenho só 5 meses de casa. Começa contando para mim aí quem é a Braspark e como ela se conecta ao Grupo Ascensos. Tá, vamos lá, Hélio. Basicamente, assim, né? Claro, já tem um bom conhecimento, a gente já conversou alguns pontos sobre isso, né? Mas o Braspark, ele começou com uma ideia do Grupo Ascensos, mais alguns sócios, de replicar o que foi feito em Itajaí, tá? Itajaí, para quem não sabe, é um dos principais portos aqui do estado, eu acredito que é o principal volume, né, de carga. E quando ele começou, e logo em seguida, 2, 3 anos depois, ele virou um grande polo logístico da região, né, justamente pela proximidade do porto, por facilitar a pernada de transporte de cargas e centralizar e fazer um CD para distribuir para o estado e estados vizinhos, né. Visualizando isso, o Vanderlei e os sócios dele identificaram que isso iria se replicar em Itajaí e Garuva, né? Que é os dois municípios o município de Itapoá, onde está justamente o porto, né? E Garuva é o município que ele tem que passar a estrada, a 416, para acessar a BR-101, né? Então é o caminho logístico que deve ser utilizado, né? Com isso eles fizeram primeiro um galpão A, né? Eles fizeram um plano para fazer 3, 4 fases de um empreendimento chamado Braspark. Primeiro seria um galpão de 22 mil metros quadrados e depois de 20 mil, depois um de 18 mil e posteriormente algumas ampliações que a gente está nesse momento agora, né, nessa fase 3, né? E com isso eles começaram a construção ali em 2019, 2018, na verdade, eles começaram o Braspark, fundaram o Braspark, conseguiram as licenças, os alvarás, começaram as obras e em 2020, mais de 2020 mais ou menos, foi entregue a primeira fase, né? Ele já foi locado antes de estar terminada a construção, por um prazo de 5 anos de locação. E hoje em dia a gente já tá com uma ampliação e já concluímos a fase 2 que seriam mais cerca de 38 mil metros quadrados, e a gente já está indo para a terceira fase com uma ampliação de 29 mil metros quadrados, né? Totalizando aí cerca de 91, 92 mil metros quadrados na região de Garuva. E aí a gente está falando de já ser um dos maiores empreendimentos ali da região, né? De Garuva, foi um dos pioneiros ali que começou a região de Garuva. E agora a gente começou a olhar todo o Brasil, né? A gente começou a olhar plano de expansão, começamos a ter um plano de expansão bastante significativo. A gente vem falando aí nesses últimos meses sobre ampliações, sobre desenvolvimento, sobre projetos performados, várias outras praças, que são as praças que fazem esse complemento da logística, né? Da logística portuária e também que seja áreas de rápido crescimento de preço, né? Que a gente possa ter um upside de preço ali. Que praças que a gente está olhando? Onde que a gente principalmente está enxergando o potencial? E por que a gente está indo para essas praças, né? Justamente, assim, o objetivo do Braspark é ter outras filiais aí ao longo do Brasil, principalmente na parte litorânea, né, perto de portos. Esse é o nosso principal alvo, né, nosso principal objetivo em ter sedes e filiais ao longo de toda a costa litorânea, perto de portos, né, Suape,
Santos, Itajaí, Navegantes, justamente para atender. A gente tem o Grupo Ascensos, né? Eu sei que muitos não conhecem. O core business ele é basicamente trade, né? E a gente tem a empresa Ascensos Logística que ela complementa essa importação de produtos, né? E o desembaraço fiscal a gente acaba complementando, verticalizando toda a operação. E com isso a gente tem uma demanda em casa de galpões e armazéns em vários portos do Brasil. E, então, com a demanda interna da casa, a gente já busca locais que a gente entende que tem uma demanda futura. Já visualizando eventuais modificações fiscais e tributárias aí, né, com as reformas que vão vir nos próximos anos. Bacana. E você está falando de reforma tributária, né? Que já é um ponto que é um gancho aí para a gente falar. A gente sabe que a logística portuária, a logística no Brasil, de forma geral, ela é bastante atrelada a benefícios fiscais, aonde você constrói o seu galpão, aonde você consegue armazenar. Falamos de pernada de frete, armazenar em outra cidade, CMS, estoque médio, estoque rápido. Como que você acha que isso vai virar o jogo? Como você acha que essa reforma tributária, de uma forma geral, no comportamento... a gente não está aqui para falar especificamente da reforma tributária, a gente vai abordar isso com mais detalhes, mas pensando na estratégia do grupo, pensando no mercado agora, como que você acha que esse jogo vai virar? Como que vai ficar esse segundo tempo da partida aí? Assim, né, Hélio, eu acho que a gente não pode tomar uma decisão no Brasil sem você entender como funciona a política, né? E a política ela acaba influenciando na parte tributária, na parte fiscal. Eu acho que você fechar os olhos, você está correndo um grande risco ou você está sendo bem irresponsável, né? Então, a gente visualizando justamente essas reformas, a gente entende que alguns municípios e estados eles percam um pouco de competitividade para atrair empreendimentos, né? Aí focando, claro, no nosso assunto aqui, que seria o Braspark, que é o galpões logísticos. A gente entende que certos municípios, como. Vou citar exemplos aqui, talvez eu seja crucificado, né? Extrema, talvez ali em Camaçari, né? Não sei, tá, alguns municípios aí que dão incentivos de tributários municipais e estaduais, eles percam muito poder, né? Com a reforma tributária que eles vão concentrar a tributação no destino do consumo, né? Então a gente imagina que grandes centros urbanos, como São Paulo, algumas regiões do Nordeste, talvez a região aqui de Curitiba, eles vão concentrar muito essa tributação e tirar essa atratividade dos outros locais, né? Vai mudar muito o comportamento, né? Porque hoje você armazena e você tem toda a logística, desde o seu fulfillment até a entrega final, você vai muito aonde está atrelado o seu benefício fiscal, né? E a reforma tributária ela vai mudar um pouco esse jogo. Vai ser um comportamento interessante de observar, porque você vai ter ali um consumo grande nas grandes capitais. Então a gente está falando ali de São Paulo, estamos falando de Rio de Janeiro, estamos falando de Belo Horizonte. Todo mundo vai querer espaço lá, né? Mas ao mesmo tempo, né, falando de uma logística completa, você vai ter um pouco mais de liberdade para escolher onde seu galpão vai ficar, certo? Porque você vai poder armazenar de acordo com a sua logística, de acordo com o seu produto, a entrada do seu produto, o ritmo dele. Eu acho que deve ficar um pouquinho mais personalizado, né? Para as pessoas poderem, né, e para as empresas poderem desenvolver aonde de fato elas consigam ter um ganho. Acho que simplifica, mas eu acho que Brasil a gente troca o pneu com o carro andando, né? Então a gente também vai descobrir aí no meio do caminho como é que vai ficar. Não acho que vão ter cemitérios de galpões logísticos, mas vai mudar. Né, vai mudar e as empresas vão se adequar e o mercado vai se adequar perfeitamente, né? Não, é legal tu falar sobre isso, Hélio, porque eu acho que não é contra-intuitivo, né? Você tem um galpão com o denominado galpão logístico, condomínio logístico, e você não dá prioridade para logística, né? Você dá prioridade para o incentivo fiscal, né? Esse é o Brasil, né? A gente constrói galpões onde não é mais estrategicamente o melhor caminho, para onde tem mais demanda, para onde tem mais vazão, você só vai por questão tributária, porque no final do dia a conta para de pé, né? A conta fecha. Mesmo se não sendo o melhor caminho logístico, é o melhor caminho financeiro, né? Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, né? Justamente, eu concordo com você, eu acho que a gente não vai ter cemitérios, né? Porque são ativos muito bem funcionais, eles cumprem a função deles e foram muito bem executados. Praticamente todos os galpões, principalmente na região de São Paulo, no Raio 30, são todos galpões a Maria AAA, funciona muito bem. Mas a gente enxerga que, hoje em dia, o que atrai o polo logístico no Brasil são basicamente 3 pontos, né? A infraestrutura boa, né? Tem uma boa rodovia, um bom acesso, uma rede elétrica que suporta, uma infra boa da região para atender, né?
e mão de obra qualificada também, né? Porque a gente sofre um pouco nas regiões um pouco mais afastadas aqui, né? Justamente citando Garuva mesmo. A gente tem uma certa falta de mão de obra para atender a nossos empreendimentos. E outro é o incentivo fiscal, né? O incentivo fiscal, hoje em dia, ele é o principal captador de empreendimentos, assim. Então, a gente vai acabar perdendo esse incentivo fiscal e vai focar só nos outros dois, né? Mas eu acho que tem uma acomodação de mercado, né? Que ela é bastante natural. Mas aí que vem a pergunta, né? Então, vocês da Braspark, vocês estão malucos, né? Então, vocês estão falando aí que as áreas primárias ali, a tributação no consumo, o que vai acontecer, e vocês estão falando de olhar mercados que não são os mercados óbvios, né? Então, a gente não está falando de Guarulhos, Guarulhos tem R$ 40 o metro quadrado, Cajamar tem R$ 38. E aí eu acho que falta uma certa visão, né, de por que não estão olhando para os outros mercados, né? É claro que São Paulo é São Paulo, sempre vai performar, né? Grandes praças sempre vão performar. Mas por que a nossa estratégia é correr nesses mercados que não são os mercados óbvios? Eles são mercados de complemento, na verdade, né? O Braspark, ele é o meio, ele não é nem o começo e ele não é nem o fim, ele é o meio. E por que a gente está investindo nesses mercados que alguns já estão olhando, mas ainda não é não é a regra, né? Ainda quem olha é a exceção. Por que a gente está indo para aí? É claro, é difícil de pontuar com certeza, né? Mas o que a gente acredita é que onde você tem muito dinheiro para fazer esses tipos de investimento é justamente grandes polos urbanos e com muito poder financeiro, né? São Paulo, Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, né? Rio de Janeiro, talvez um pouco em Curitiba também, eu acho que a gente não pode tirar também. E Garuva, Itapuá, citando exemplos que a gente vive, são praças que não são muito vistas, né? Não tem uma grande concentração de pessoas. E como é um porto relativamente recente, o Porto de Itapuá ali, ele perde um pouco de visualização no mercado, sabe? E como o pessoal prefere esperar um pouco, embora eles saibam que tem uma demanda, eles preferem esperar para ver como ele vai se maturar, né, o mercado. E a gente justamente trabalhando numa empresa de trading, de logística, a gente enxerga mais rapidamente a demanda do mercado, né? A gente vê as ordens, vê os pedidos, a gente tem mais de 300 clientes, então a gente sabe para onde que o mercado está sendo aquecido, sabe? Então a gente tem essa vantagem, vamos dizer assim, de saber onde que seria mais interessante o pão logístico. E é importante falar para o pessoal que a Census ela vai e todo o nosso projeto ela vai de acordo com a necessidade da Census, da onde ela vai estar, mas a Census ela não é 100% a ocupante dos nossos empreendimentos, né? O Garuva é um grande exemplo disso, né? Hoje a gente tem ali, ela ocupa basicamente uma das naves e as outras todas são 100% alugadas por outras empresas que são empresas satélites, que acabam orbitando. Então, a gente estuda o mercado, né? Porque a gente tem esse apoio da logística de vendo tendências, né? Então, a gente não está só no mercado logístico, a gente vê sobre como é que está funcionando a cabotagem, como é que está funcionando os incentivos de ICMS, a duplicação das rodovias. A gente tem muito contato. O grupo, ele é muito estruturado e muito bem comunicado. Então, a gente sabe para onde vai ascender, a gente sabe onde vai ter upside de preço, né? Então, a gente começa a olhar... e aí é muito tranquilo. Você tem Itajaí, você tem Navegantes, que já são áreas que performam super bem em Santa Catarina. Mas você tem áreas que vão ter uma necessidade, estão tendo já essa necessidade de crescimento e de ter área. A gente sabe que o mercado está desafiador, né? A gente pode até depois falar mais um pouquinho sobre isso, né? A gente sabe que pegar dinheiro hoje está caro, a Selic está crime, mas a gente sabe que tem negócio. E essas áreas vão ter rápida valorização, né? E além de tudo, a gente gosta de ser pioneiro, né? A gente gosta de chegar lá primeiro e a gente gosta de desenvolver ali junto com os desenvolvedores locais, muitas vezes, né? A gente sabe que a gente gosta de começar a tendência e quando a gente começa, o pessoal vai. E isso é muito bacana. Então, onde a gente está vendo o negócio agora? A gente está falando de São Paulo? Claro, a gente tem que ter posição lá. Mas a gente também está falando de Pernambuco, a gente está falando de Curitiba, Paraná, estamos falando de Santa Catarina de uma forma geral, por que não falar de Salvador, por que não falar de algumas outras áreas que a gente sabe que tem poder e que vão rampar preço, né? Justamente, olha, falando Pode falar. sobre esse ramp-up aí de preço, eu acho legal a gente citar o nosso principal exemplo, né? Ali em Garuva, né? Ali em 2020, quando a gente entregou a primeira fase, a gente estava alocando por cerca de R$ 17 e hoje em dia já está negociando em torno de R$ 24, R$ 25, R$ 26.
Então, assim, teve uma valorização muito acima da inflação, né? E uma subida de preço muito acima da média de mercado nesses últimos 5 anos, né? Então, assim, a gente já acertou, já teve casos de sucesso e a gente quer replicar esses casos justamente com métricas que você citou, né? Vacância, absorção líquida de mercado, tendo essas métricas em mente, né? Então, eu acho que a gente só replicar o caso aí. Perfeito, perfeito, é isso. Mas aí tem um ponto, né? Onde é que tá, como que tá o dinheiro para isso, né? Como que tá o mercado, né? A gente ouve todo dia, a gente conversa sobre a Selic, a gente vê os fundos, é, alguns, né, com alguma dificuldade de captação, ou tem que fazer uma captação com uma taxa de atratividade muito mais alta para o negócio poder dar case. Você vê as margens cada vez mais espremidas, né? Mas ao mesmo tempo você vê negócio, né? Você acaba vendo negócio, você vê aí grandes aquisições, a XP fazendo a compra de um portfólio inteiro, você vê o BTLG crescendo, o HGLG se performando, o Brookfield qualificando o portfólio. O que você acha que isso significa? Significa que a gente está tendo uma consolidação? Significa que o mercado ele está desaquecido, mas não é isso mesmo? Significa que especulativo talvez não, mercados performados, imóveis performados talvez sim? Como é que você imagina que o que você acha que esse comportamento tá? Por que esse comportamento tá dessa forma? Assim, você falou alguns pontos, né? São temas, assim, bem interessantes de ser conversados, né? Eu acho que a gente primeiro tem que falar, vamos lá, falar sobre a Selic, né? Que a Selic está quase no topo histórico aqui do Brasil dos últimos 20 anos, né? Claro, quando a Selic é alta, todo mundo fica um pouco receoso de fazer um investimento, né? Porque, meu, você consegue mais de 1% por mês de uma forma muito segura, então... Pra que arriscar capital? Isso faz todo sentido, né? Acho que você não pode tirar isso de mente, né? Mas justamente nesses momentos de risco e apreensão, justamente com essa reforma tributária, que ainda não está 100% decidida como que vai funcionar, como que vai vai funcionar a tributação, e o pessoal fica muito receoso, né? Selic é alta, o mercado ainda instável, algumas reformas ainda sem decisão, né? O pessoal acaba preferindo deixar o dinheiro bancos ou em aplicações financeiras, né? Só que justamente nesses momentos de mercado recuando, a gente entende que a gente tem que trabalhar no contraciclo, né? É você fazendo construção e começando empreendimentos que vão ficar prontos daqui a um ano e meio, justamente quando a Selic vai estar em queda, a gente já vai estar posicionado nesses mercados que a gente vê que vão existir demandas futuras, né? Então, quando o pessoal começar a construir, a gente já está lá com o nosso ativo perfumado e a gente vai estar nadando sozinho, né? Basicamente é isso, nosso pensamento, né? Agora, a questão da consolidação de mercado aí dos grandes fundos, principalmente voltados aí para logística, né? Que você citou o BTLG, XPLG, HGLG, são fundos muito grandes, né? Com ativos já bilionários, patrimônio líquido, né? O que acontece? Tem uma visão errada minha, não sei, né? Que eu vou estar especulando, né? Mas eu entendo que como eles têm muita solidez, já tem muitos ativos performados, tem já uma recorrência boa de receita, eles têm uma solidez financeira muito grande. Nesses momentos de Selic alta, que você não consegue fazer uma emissão muito boa, né? Porque o investidor acaba pedindo um prêmio muito alto, eles conseguem pagar as dívidas de CRI deles, as dívidas financeiras, né? E ainda tem sobra caixa, né? E justamente com essa sobra de caixa, eles conseguem fazer aquisições. E já na outra parte, os pequenos fundos, os fundos que ainda não têm tanta liquidez, são fundos que estão começando, fundos mais jovens, que quando a Selic sobe, eles tomam muito prejuízo, eles não conseguem fazer uma emissão alta, uma emissão com muito recurso para liquidar os CRIs deles. Em muitos momentos eles são forçados pelos próprios investidores a fazer uma liquidação para os grandes fundos, né? Então os grandes fundos fazem uma aquisição barata e com isso eles dão mais um péssimo de ganho para os acionistas deles, né? Sim, eu acredito que o que se desenha aí para os próximos anos é uma concentração de portfólio por 5 fundos grandes do Brasil aí. E que é uma visão um pouco diferente dos family offices já, né? Porque aí você olha os investidores que eles... a gente fala de cap, a gente fala, né, tá sempre falando de cap, a taxa de retorno ao investidor. Quando você vai para os family office, para os investidores mais pessoa física ou investidores menores, que são mais patrimonialistas, né? Você tem uma tendência, né? Tem fundo que trabalha no ciclo curto e médio e tem os patrimonialistas que vão ficar perene ali com o imóvel. Essa visão, ela não faz tão sentido. Trabalhar no contraciclo faz mais sentido para eles, né?
Total, com certeza, né? Principalmente aqui, já que eu vivo aqui no sul, né? Sou nascido aqui por pouco, mas sou nascido aqui no sul. Eu vejo que o pessoal da região, eles são muito patrimonialistas no sentido de é meu, eu não quero vender, eu quero construir para ter minha terra, ter meu imóvel, né? É uma cultura que é bem intrínseca no pessoal, né? Justamente esses contraciclos é o momento ideal para eles fazerem aquisições, né? E construções, porque justamente quando o mercado está receoso, eles tem um desconto para o ativo mais imobilizado, né? Porque o pessoal quer liquidez, né? É nesse momento que eles têm que fazer, tem que ser agressivo e fazer aquisições, fazer novos compras, claro, de uma forma muito estratégica, responsável, fazendo projeções de mercado, mas é justamente agora que você consegue se posicionar bem no mercado e ter um ganho futuro e perene, né? E a gente está aí, né? Não só trabalhando junto com os fundos, que a gente sabe que tem momentos. Cara, às vezes você tem que jogar no ataque, às vezes você tem que jogar na defesa, não tem jeito, faz parte da vida. Mas grande parte do nosso pool de investidores são investidores family office, são investidores primários, porque de fato enxerga o valor na terra mais do que somente o percentual de retorno, enxerga o patrimônio daquilo, né? E a gente está aqui justamente para isso. A gente traz expertise, a gente tem inteligência de mercado. A Braspark, ela tem. A gente faz parte do GRI, a gente tá conectado, né? E a gente ajuda, né, os investidores dentro desse pool a fomentar negócio e a desenvolver projetos. E projetos, às vezes, não em mercados óbvios mesmo. A nossa grande maioria não são mercados óbvios. São mercados bons que a gente sabe que vai crescer, porque a gente está lá, mas não são mercados que os grandes fundos olhariam de primeira, de bate-pronto, falariam assim. Cara, não, é aqui que eu vou botar, vou fazer uma chamada de capital para colocar aqui. Então, isso é muito bacana do Braspark, né? Porque deixa um impacto positivo, fomenta o dinheiro em outras praças. E eu acho que isso é muito bacana da nossa estratégia, né? Sigam a gente vai ter vários negócios novos. Sigam a gente nas redes sociais, me sigam o Vitor, sigam a Braspark, sigam todo mundo. A gente vai ter bastante coisa aqui para falar com vocês. E para finalizar, o Guru Vitor vai dar um insight do mercado aí. Como é que, se você hoje pudesse dar um insight de uma perspectiva de futuro aí para os próximos 2, 3 anos, né? A gente sabe que a Braspark está aí em 2, 3 anos com mais de 3 milhões de metros quadrados, aí, 1 milhão de metros quadrados de área alocada, de espaço próprio. Pensando em tudo isso, qual seria o seu insight aí? Qual seria o seu insight para os próximos anos? Assim, eu vou dar meu insight aqui, embora um pouco a contragosto, né? Porque já que a gente é um empreendedor, a gente não quer falar muito sobre, né, os nossos pensamentos aí, mas vou dar Não, mas tem que uma. falar, tem que falar agora, tem que se comprometer agora, não tem jeito. Tudo bem, acho que a gente já está se posicionando bem lá nesses locais, então tudo bem, vamos lá. A gente acredita ainda que realmente a região aqui de Nordeste, de Santa Catarina, a região de Itapoá e Garuva são regiões, né, que tem muita demanda, até por justamente o que você comentou, né? A gente tem uma parte do Galpão a gente aloca para terceiros, né? E com essa alocação para terceiros, a gente acaba criando um relacionamento legal, assim, com os nossos inquilinos, né? A gente entende as demandas deles, as necessidades, o que eles estão esperando para o futuro, onde eles gostariam de se posicionar. Então, a gente acaba também sentindo as necessidades e demandas do mercado, né? E com isso, a gente vê que ainda tem muito, embora tenha muito galpão sendo construído na região, o inventário está em expansão, assim, constante, impressionante, assim, para quem não foi os últimos 3 anos para a região lá, e você vai se surpreender com a quantidade de obras de grandes portos que estão acontecendo lá. Mas mesmo assim a gente acredita e a gente pretende se posicionar mais fortemente na região, né? Por quê? Porque a gente vê que tem uma duplicação agora acontecendo, né, na 416 e na 417, que devem ocorrer nos próximos 2, 3 anos. E é previsto uma triplicação pro porto de Itapoá, né? Duas vezes, vão duplicar nos próximos 2, 3 anos, é a previsão, e depois triplicar no futuro próximo, né? E além dessa triplicação do porto de Itapoá, também a gente tem o possível porto da Coama na região, né? Que já fez aquisição de terras, já tem algumas licenças, mas eu acho que todo mundo sabe que um porto é um projeto muito demorado e dificultoso, assim, claro que tem que ser, porque temos que respeitar todas as normas ambientais e as regras sociais, né, de fazer um porto, mas de qualquer jeito o porto de Coama tá bem
tá na porta aí, nos próximos anos também deve acontecer, voltado mais para exportação, né, de commodities. A gente realmente acredita que na região ainda tem muito espaço, né, para esse tipo de empreendimento. A gente tem a duplicação de Itapoá também, né? Itapoá Isso, tá duplicando também. isso. E é impressionante, gente. Eu trabalhei aí sempre em São Paulo, né? Mercado de real estate. E a gente sempre via todos os mercados performando. Na pandemia, a gente viu bastante galpão saindo em várias áreas aí. Hoje tem um grande boom ali, muita gente indo para o Nordeste. E quando eu comecei a ir mais frequentemente para Santa Catarina, ali na estadual, e eu comecei a ver a quantidade de galpão que está sendo feito, eu realmente fiquei impressionado com o potencial da área. E assim, todo dia liga a gente pedindo área, pedindo metragem quadrada para gente para ocupar ali. A gente já está falando de 700 mil metros quadrados de inventário Garuva, né? E um preço que, se em 2020 a gente estava falando de 17,50, hoje a gente está falando já de 26, 27, 28 em alguns casos. Então, realmente impressionante a expansão, é impressionante como a força como Santa Catarina está forte e como essa logística portuária ela pode impulsionar, se bem feita, se bem planejada, né? Realmente assim, visitem quem puder ir lá, dá uma olhadinha que vocês vão ficar impressionados como eu fiquei impressionado. Itajaí tá super consolidado, Navegantes tem pouca área, mas quando você vai para Garuva, você vai para Itapoá ali, é realmente um negócio incrível. Vitor, muito obrigado pela participação, obrigado pelo tempo. Cara, gostei bastante da nossa conversa, a gente conversa bastante, é bom conversar um pouco, ver o pessoal falando, a gente conversando um pouco, ver que a gente não é louco, não fala sozinho. Então, eu queria te agradecer pela atenção e tamo junto, vamos em frente que vai ser sucesso. Não, prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco, e a gente espera trazer mais gente também, né, Hélio, para complementar nosso papo aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro episódio, vai ter muitos outros, a gente vai falar sobre muita coisa bacana. Siga a gente nas redes sociais, venham tomar um café, venham bater um papo. A gente vai estar muito feliz em receber e conversar com vocês. E é isso, pessoal. Braspark, você no topo da cadeia logística. Até mais.